Bem, pessoal, meu nome é Renan Azevedo, eu sou aqui da Zebra Recife, trabalho no time da Recicleiros, e hoje eu vou falar sobre o Recoil, uma lib de gerenciamento de estados compartilhados para o React. Então, primeiramente, eu vou apresentar o roteiro da nossa apresentação, que é, inicialmente, vamos falar do problema em que a biblioteca se propõe a resolver, falar um pouco da implementação, da solução que a própria biblioteca React propõe nativamente, que é o React Context. Depois eu vou falar mais a fundo da própria biblioteca alternativa a essa solução. E aí vou me aprofundar nos itens dessa biblioteca, né? Que são os atoms, os selectors, e mostrar também um pequeno exemplo de teste unitário, né? Teste de unidade. Então, primeiramente, falando sobre o problema em si que ela tem que resolver, né, que é o chamado prop drilling, ele ocorre quando nós temos quando nós precisamos compartilhar dados entre diversas camadas de uma aplicação React, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo bem simples, que seria, eu tenho uma string e que eu declarei essa string em algum ponto da árvore e eu precisei exibir essa informação em um ponto remoto da árvore, um outro componente que está dentro de outro, que está dentro de outro, às vezes dentro de uma cadeia enorme de componentes, né? Então, normalmente, intuitivamente, nós compartilharemos essa informação passando por parâmetro em cada componente, né? Então, você chama um componente, passa por parâmetro essa informação, em seguida, nós chamamos, dentro desse componente, chamamos outro, que passa também essa informação para o componente, e assim sucessivamente até chegarmos ao componente que vai efetivamente fazer o que deve ser feito com essa informação. No caso aqui, desse exemplo, ele está exibindo, né, essa informação. Então, aqui tem um resumo do como seria a ideia, né? Então, tem um componente pai, aí passa para um componente mais... um componente filho dele, o parâmetro, nome. Em seguida, esse componente passa para o último componente, que é o componente que efetivamente vai exibir essa informação, né? Então, eu tenho que ir passando por parâmetro isso em cada um deles. Então, isso para pequenos cadeias de componentes, isso não necessariamente é um problema. O problema acontece quando você tem uma grande quantidade de componentes que precisa eu preciso compartilhar isso em diversos componentes, eu preciso sair fazendo essa passagem de parâmetro componente a componente, e se eu precisar futuramente refatorar isso por alguma razão, eu vou ter um trabalho de fazer isso em cada componente, né? Por isso que a gente chama isso de prop drilling. A propriedade está sendo passada como se estivesse perfurando os elementos, né? E outro problema que pode acontecer é quando você tem o dado, ele precisa ser compartilhado entre componentes que não estão na mesma hierarquia, no mesmo caminho, né, da árvore. Então, pode acontecer de eu ter dois componentes que estão em caminhos que um não passa pelo outro, e ainda assim eu preciso compartilhar essa informação. O que se faz quando você tem esse caso, você vai declarar essa variável de estado no componente de mais alta ordem desses dois componentes, né? Porque aí eu consigo compartilhar tanto para um sentido quanto para o outro sentido. Nesse exemplo daqui, eu tenho esses dois componentes que eles estão no mesmo nível, um passa pelo outro, e um tem a finalidade de editar a informação e o outro tem a finalidade de só exibir. Então, nesse caso, o que foi feito foi, acima deles, foi declarado a variável de estado e foi passado para
para o componente que edita a função que edita o valor e para o componente que tem que exibir a informação, o dado propriamente dito. E aí, se tiverem mais níveis de componentes dentro de cada um deles, é preciso fazer isso também, até que chegue no ponto onde é necessário, onde ele vai ser necessariamente usado. Que seria, no caso da edição, aqui nesse input, no caso da exibição, aqui nessa div. Aqui, novamente, o esquema, né? Eu tenho o componente pai, que é onde eu declaro a informação, e o componente e os dois componentes filhos que não estão, um não passa para o outro, e para um eu passei a função que atualiza a informação, e o outro eu passei a função que efetivamente é a variável efetivamente. Né? Quando esse componente daqui editar a informação, o valor dela vai ser alterado aqui e vai ser causar a renderização, a re-renderização desse componente daqui, fazendo com que ele exiba a informação. Né? Isso é uma propriedade dessas variáveis de estado do que do React. Né? Então, isso é o problema em si, isso que eu apresentei até agora. Né? Para mitigar esse problema, o próprio React nativamente implementa essa funcionalidade aqui, o React Context. O React Context ele consiste em uma estrutura que ela vai reter a informação e eu vou poder compartilhar essa informação com qualquer componente que seja filho, que esteja abaixo da estrutura do seu provider. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho toda uma cadeia de componentes que estão um dentro do outro, e acima de todos eles eu tenho o provider, onde foi definido a informação e foi atribuído a ela. Né? Então, aqui eu atribuí, eu criei a informação, em seguida eu criei o contexto e passei o valor para o provider. Todos os componentes filhos que estão abaixo desse provider, eles podem acessar essa informação se assim desejarem. Basta que ele use esse hook aqui, o useContext, passando como parâmetro a chave de definição do contexto, que aí ele vai saber que é aquela informação que foi armazenada no contexto, é a informação que eu tenho que retornar para o componente, e aí ele pode fazer o que ele quiser com isso. Então, dessa forma, eu não precisei passar o parâmetro em cada um deles aqui. Eu pude ir diretamente através dele aqui, do contexto. Né? Aqui só mostrando, então, novamente, só mostrando, eu tenho vários componentes que estão encadeados aqui. Entre eles, eu coloquei o contexto para que o provider para que o contexto saiba que eles consigam acessar a informação que está no contexto. E quando eu cheguei no componente em que eu quero efetivamente acessar a informação, eu usei o hook do React para colher essa informação, permitindo que eu possa acessar a informação que estava armazenada no contexto. E aí, o que acontece se por um acaso eu precisar ter mais de uma informação que eu queira colocar em contexto? Né? Eu posso fazer isso de duas maneiras. Uma é que está descrita aqui, que é que eu posso usar mais de um provider e mais de um contexto. Eu posso declarar mais de um contexto, cada um com o seu provider, e eu posso encadear esses contextos para poder cada um tenha o seu contexto e cada um possa usar efetivamente o seu próprio hook. Né? Então, aqui eu declarei um contexto, na linha de baixo eu declarei o outro contexto, e aí eu encadeei os dois na árvore do DOM. Né? Então, eu coloquei um, depois coloquei o outro, e aí coloquei a estrutura de componentes embaixo disso. E aí eu consigo, aqui embaixo eu consigo, onde eu quero exibir os dois, eu consigo usar os dois contextos normalmente. Isso para pouca informação, isso não é um problema. Mas se você for colocar muita informação, você vai ter que fazer isso para cada um deles. Isso é um pouco verboso, né? Outra forma que você pode fazer usando o próprio contexto é você fazer um único contexto em que ele vai armazenar todas as informações necessárias. Você pode, por exemplo, fazer um objeto, colocar esse objeto, armazenar esse objeto
no contexto e fazer o mesmo processo. E aí você vai compartilhar todos eles de uma vez, aí você pode ir pegando as informações que você quer do objeto que você extraiu do contexto. Né? Só que isso, como eu falei, isso pode ser um pouco mais verboso. Então, para tornar o processo mais simples, uma das maneiras seria usar essa lib alternativa chamada Recoil, que permite que você possa escrever o código de uma forma mais organizada do que na definição normal do contexto. Né? Mas o recoil, ele tem como características o quê? Ele, ainda assim, ele vai ser um contexto muito semelhante ao contexto, ele vai gerar um estado compartilhado, que você vai poder compartilhar entre diversos componentes. Ele tem uma API muito semelhante à API nativa do React para contexto, então a curva de aprendizagem em si não é tão grande, é muito simples nesse sentido. Um dos pontos positivos é que você facilita muito a separação entre o processo de criação do dado compartilhado com o uso em si do estado. Porque você vai declarar, você pode declarar isso em um local separado e o uso dele você vai usar apenas onde você precisa usar a informação, né? E aí isso permite que você possa atualizar o estado sem precisar modificar o componente que usa propriamente dito, né? Porque você não precisou se preocupar em mudar parâmetros do componente, mudar a interface que descreve as propriedades do componente, esse tipo de informação, né? E ele também vai permitir que você possa criar dados derivados dele, tanto síncrono quanto assincronamente, sem modificar o componente que usa, né? E até oferece algumas facilidades de persistência do estado. O recoil, ele tem o processo todo de instalação em si, ele primeiramente você coloca o root dele acima dos componentes, né, como um componente de alta ordem, e aí então abaixo de todos os componentes que estão abaixo, eles passam a poder acessar as informações dos estados compartilhados que tiverem sido definidos para ele. Né? O recoil ele possui como conceitos básicos esses dois elementos, os atoms e os seletores, né? Os átomos eles podem ser tão análogos às variáveis de estados, o que a gente retorna quando a gente faz o use state nativo do React. E apesar de que a grande diferença é que, no caso, eles podem ser compartilhados entre componentes sem precisar passar por parâmetro, como um use state normal você teria. Né? Como a gente viu nos primeiros exemplos, eu teria que passar esses componentes por parâmetro e passando por parâmetro, se fosse um use state. No caso do Atom, eu não tenho essa necessidade. E os seletores, eles são, por sua vez, eles são estados derivados. Então, e aí para quando você não precisa, você já tem um Atom, e eu não quero ter que fazer um outro atom só para pegar uma informação, para armazenar uma informação que eu poderia ter derivando do primeiro. Eu vou falar sobre eles individualmente agora. Primeiramente falando dos átomos, né? Como eu falei, os átomos eles são as variáveis de estado compartilhadas, né, entre componentes. Então, primeiramente, a gente pode definir eles através de um arquivo. A gente geralmente que é onde você define cada um deles. Então, para cada átomo que eu quero, eu aplico a função do átomo e eu passo por parâmetro uma chave que vai identificar ele quando você quiser utilizar em outro lugar e o valor default dele. Nesse caso aqui eu tenho duas, né? Eu tenho uma que é uma string e outra que é um number de informação. E aí, a partir daí, a utilização deles fica livre para qualquer componente que esteja abaixo do provider que foi definido lá como componente de alta ordem do sistema. Então, para utilizar, você pode utilizar ele através dos hooks que vêm nativos da biblioteca, né, do recoil. Existem os 3 hooks principais que podem ser utilizados. Né? Existem mais, mas esses são os que são mais utilizados no geral. Eu tenho o use set recoil state, que é quando eu só quero pegar para utilizar a função que atualiza o valor de um átomo, de uma variável de estado.
E aí, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou usando para colocar ele como num evento na verdade, aqui isso é um erro, aqui era para ser um on-click, né? De on-click do botão. E aí, toda vez que eu apertar esse botão, ele vai incrementar em 1 o valor que está nessa variável de estado. Então, em outro lugar eu precisar pegar essa informação, como por exemplo aqui, ele vai atualizar e vai causar a re-renderização do componente. O outro que eu também posso usar, outro hook, é o use recoil value. O use recoil value, no caso, como o próprio nome indica, ele vai apenas me retornar o valor da variável de estado que compartilhada. Tá, então aqui eu só precisei colocar, retornar essa variável e aí eu posso utilizar a visualização dele para isso. E o terceiro caso, que é o mais completo, é o use recoil state, que é o mais próximo do use state nativo do React, né? O use recoil state, ele, assim como o use state, ele retorna uma tupla com a variável de estado e a função que seta ele. Então, ele é esses dois num único hook, né? Para quando você precisa que essa informação esteja nos dois, né? E aí, por exemplo, nesse caso aqui, eu queria colocar um input, aí eu coloquei o value eu coloquei a variável de estado e no onChange eu coloquei a função que atualiza ele. Então, aqui, de novo, eu tenho na aplicação, eu tenho acima, no nível mais acima, eu tenho o recoil root, abaixo dele eu tenho todos os componentes que a aplicação precisa ter ou que precisa compartilhar a informação, né, de alguma forma. E aí, todos os componentes, eles utilizam o Atom para adquirir essa informação. Eles consultam o Atom, né? Então, nesse daqui, que é o que faz a edição do valor, né? Que por alguma razão edita o valor, eu atualizo ele através da função de atuação, setNumber. Lembrando que esses são nomes que você pode dar, né? Então você não precisa, você vai definir o nome que você quiser quando você invocar o hook, né? Nesse daqui do meio, que é o que exibe, eu peguei do Atom o valor, então provavelmente ele fez um set recoil value. E no último aqui, que eu precisei fazer as duas coisas, eu passei as duas ao mesmo tempo. Aí eu não preciso fazer uma linha de cada um, eu posso só usar o set recoil state, que aí eu pego os dois ao mesmo tempo. Outro elemento do recoil que existe são os seletores, os selectors, né? Os selectors, como eu falei, eles são funções que processam algum estado que já tenha sido compartilhado em outro Atom, né? Então, por exemplo, aqui eu defini uma array nesse Atom. Aqui eu defini uma array nesse Atom e aqui eu defini um outro Atom que me dá, por exemplo, o índice que eu quero acessar desse array. Então, eu criei um selector que vai pegar essas duas informações aqui através desse get e ele vai pegar a lista toda completamente, a coleção, o índice, e ele me retorna apenas o elemento que eu quero acessar. Eu não preciso ter um outro Atom separado armazenando o valor individualmente para poder fazer isso. Eu posso fazer essa função, que essa função, toda vez que eu alterar o valor desse índice, eu consigo acessar um valor diferente quando eu consultar, né? E aqui eu tenho um exemplo de uso, e perceba que aqui o uso é muito semelhante a um de um átomo. Você praticamente não vai perceber que no caso, que um é um átomo do selector, se você quiser, porque para a API de hooks dele, eles se comportam de forma semelhante. Você usa os mesmos hooks, você usa o set recoil state para quando eu quero pegar apenas a função que atualiza, e eu pego o use recoil value para pegar o valor. No caso aqui, nesse exemplo especificamente, o que eu estou fazendo? No componente em que eu seleciono o elemento, eu só estou pegando a informação não da lista, estou pegando a informação do índice que eu quero alterar. Então, aqui nesse input, eu vou dizer qual índice eu quero pegar.
qual índice eu quero pegar. E aqui nesse outro componente, que é o componente que exibe, eu vou pegar eu vou pegar o valor. Mas qual é o valor que ele vai pegar? Eu não estou informando nada. Por que eu não preciso informar nesse caso? Porque nesse caso, eu usei como índice um outro átomo. Então, ele não precisa informar isso aqui, porque nesse momento aqui ele já está sabendo disso. Porque uma das propriedades dos seletores é que, à medida que um estado muda internamente a ele, ele causa a re-renderização daquilo do componente que estiver pegando o valor dele. Então, nesse caso, eu alterei o valor do índice, e aí isso, consequentemente, muda o resultado do selector, então causa com que esse componente aqui seja renderizado, porque o valor aqui vai ser diferente quando vai mudar de elemento. Né? E aqui eu tenho um diagrama mostrando de novo, né? Então eu tenho novamente componentes abaixo do recoil root, e a diferença aqui é que aqui eu não tenho mais somente o átomo como fonte da verdade. Na verdade, o átomo em si realmente é a fonte da verdade. Só que a diferença é que, indiretamente a isso, a gente usa o selector para poder não precisar ficar criando mais de um átomo nesse caso. Então, esse componente da esquerda, ele edita o valor do índice que está no átomo, e o componente da direita, ele acessa, através do seletor, o índice, o elemento da lista cujo o índice está definido já. E aí ele vai pegar o valor que for nesse caso. E outra maneira de você fazer um átomo também é você fazendo um seletor que aceite parâmetro para ele. Né? Então, que aí nesse caso você está um pouco mais explícito em relação ao caso anterior, porque você está tendo que informar sempre qual o índice que você... No caso, se for uma coleção, né, como um exemplo. O índice que eu quero pegar. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho de novo a lista, eu tenho o seletor, que eu defini, que no caso o seletor eu estou passando por um parâmetro, e aí quando eu for utilizar ele, no caso do recoil value, quando eu vou passar a chave do átomo que eu quero, no caso do seletor, né, eu passo um parâmetro e dizendo qual é o índice que eu quero. E aí ele consegue pegar o índice certo diretamente, eu tenho que informar. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um exemplo em que eu tenho um componente que lista todos os elementos e um componente interno a ele que seria o que exibe. E aí nele é que eu chamo o seletor. Né? E aí eu passei como parâmetro para ele apenas o índice. E aí ele vai pegar o elemento da lista certo para poder renderizar, né? Cada um deles. Também é possível você fazer seletores assíncronos. Né? Basta que a função que seja usada para definir tenha o async e internamente ele tem um await lá. E aí o componente ele vai poder fazer um processamento assíncrono que tenha, por exemplo, uma chamada a um banco, uma chamada a um GraphQL da vida. Né? E aí ele pode utilizar os componentes como o suspend, quando você tem um suspend implementado no seu sistema, para quando a informação ainda não retornou. E ele também pode aceitar tratamento de erros também, se você precisar fazer algum tratamento de erro. Né? E, além disso, se você não tiver um suspend, porque nem as versões mais recentes, as versões mais antigas do React ainda não tinham suporte ao sustain, você pode usar um hook específico, que é o use state loadable, e aí ele consegue pegar, além da informação, se ele também consegue pegar o status de se está carregando, se não está carregando, para você poder utilizar isso para decidir se quer renderizar ou não a aplicação, o componente. Né? Outra coisa que eu também queria mostrar aqui é um exemplo simplesinho de teste usando um componente que tem algum recoil definido. Né? No caso, é simplesmente você coloca um recoil root acima do componente, e aí você, se você quiser, por alguma razão, você quiser, no teste, você quiser setar o valor de um átomo, você vai usar essa função do initialize state para internamente editar esse valor para as finalidades que o teste precisar. Né?
Era mais ou menos isso mesmo que eu queria mostrar, pessoal. Aqui eu tenho alguns artigos falando sobre o problema do prop dealing, artigos falando sobre o context e a biblioteca a documentação do Recoil, né? Mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo pela atenção e estou agora aberto a qualquer dúvida que vocês tiverem.